Senhor, nessa noite, seja glorificada, exaltada a partir das nossas vidas neste local, em nome de Jesus Cristo. Quero também dar paz e boas-vindas aos irmãos que estão assistindo ou que vão assistir depois, né? A partir do recurso aí pelo YouTube. Que seja uma bênção aí na sua vida e na vida da sua família também, em nome de Jesus. Vamos ao Pai em oração. Senhor, nós queremos te render graça pela oportunidade que o Senhor está nos dando de iniciarmos o culto ao Senhor. Aqui está parte da tua igreja reunida no teu nome, assentando aos teus pés, para aprender com o nosso grande e bom pastor que é Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo que nos ensina e que nos ilumina as Escrituras. Espírito Santo, se o Senhor não nos der entendimento e não iluminar as Escrituras para nós estaremos perdidos, porque é ela que testifica de Jesus e nos ensina acerca de quem Ele é e acerca daquilo que de fato nós somos. Por isso, por bondade nessa noite, nos instrua. Em nome de Jesus, receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso tempo aqui, esse tempo de comunhão verdadeira, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Salmos 90, é um salmo bem conhecido. Para quem está na jornada aí dos 45 dias, já passou por este salmo, né? E como é bom ler salmos, né? Oração é um coração desprendido dos irmãos, né? Que escreveram, Davi, próprio Asaf, e este salmo aqui, né? Que tem um outro escritor, nós vamos falar dele um pouquinho. Eu quero ler a partir só do verso 12, na verdade só vou ler o verso 12. Salmos 90, o verso é 12. Se você na sua Bíblia já tem, né, aqueles cabeçalhos que fala textos antes, dá para saber quem escreveu este salmo, né? Salmos de Moisés, o único, né? Mas aí tá até na minha aqui uma oração, né? E praticamente todos os salmos, ele é uma oração de súplica, de clamor, de adoração. Salmos é muito bom, irmãos. A gente precisaria ler mais e meditar mais em Salmos. A palavra do Senhor diz assim, o verso 12 do Salmos 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar. Aqui, irmãos, este aqui não é um pedido em relação a tempo, porque está pedindo para ensinar a contar os dias, não se refere ao tempo, mas como eu já disse no início, é uma oração. Isso aqui é uma oração, é o clamor, é um derramar de uma alma, e a alma, é claro, de Moisés. É um clamor de quem reconhece que a vida passa depressa, que os dias correm muito rápido e que precisamos de Deus para viver bem cada um deles. Quando você lê todo o salmo, você vê a descrição e Moisés vem derramando o seu coração ao Senhor. E é isso que ele reconhece diante do Senhor, que os dias passam muito rápido e que de fato ele precisava, e nós a partir de agora, lendo nessa noite o Senhor falando conosco, nós precisamos de Deus para viver bem cada um desses dias. Quando ele diz, ensina-me a contar, não se refere a um cálculo, quantos anos eu tenho? A gente faz esses cálculos, né? É gostoso fazer até os 25, 30 no máximo. Parece que quando chega depois do 31, 32, 35, na hora que descamba para o 40, 45, a hora que chega nos 50, a gente não faz muita questão de contar, né? Tem vez que eu vou, médico, alguém pergunta a minha idade, eu fico assim, e agora? É 51 ou 52? Eu tenho que lembrar a idade do pastor Marcos, né? Porque eu sou um ano mais nova. E aí eu fico fazendo essas contas. Então, mas não é essas contas, né? Que isso aí a gente não faz questão de lembrar, não. Tem hora que a gente quer esquecer. Só os novinhos, né? Que não vê a hora de ter 18, ser independente. Enfim, nós passamos por isso.
Então, aqui ele não está falando desse tipo de cálculo. E também não está falando de alguma estatística. Mas, obrigada, serva de Deus. Mas aqui é um pedido. Um pedido humilde de quem reconhece que não sabe viver sozinho. Nós precisamos, meus amados irmãos, todos os dias, ter isso bem claro na nossa mente. Ao abrir os nossos olhos, se o Senhor nos permitiu vida, isso tem que ser o que vai permear. Eu preciso reconhecer que eu não sei viver sozinha. O dia que o Senhor está me dando, se Ele não for comigo, se Ele não caminhar comigo, vai dar ruim, porque eu não sei. Então, nós precisamos entender que sozinhos nós não vamos caminhar. Por que eu digo? Não estou falando daqueles que de fato não têm Cristo, ou não quer, ou de fato é inimigo de Deus declarado, aquele não quer o Jesus, vive de qualquer forma. Nós que saímos do grupo da rebelião e retomamos para o Senhor, esse é o nosso viver diário. Do quê? Eu não sei viver sozinho. Não sei viver sozinho. Então, nós precisamos, como Moisés, quando ele escreve, e você analisar o Salmo e for fazer um resumo geral dele, a gente conseguiria fazer com algumas poucas palavras. Ele vai falar sobre a fragilidade da vida humana e a eternidade de Deus. Ele vai jogar este contraste de quão frágil é a vida humana diante de um Deus que é eterno, eterno, eterno. É o que ele fala no final do verso 2 do Salmos 90. Ele diz assim, vou ler todo o Salmo. O verso 2. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele vai fazer esse contraste. O ser humano diante dessa eternidade de Deus. E aí ele fala, me ensina, Senhor, a contar os meus dias. E quando a gente lê isso, a gente não pode levar para um lado de viver com medo. Ai, contar os meus dias. Ai, aquela coisa ansiosa, está chegando no fim. Esse ano eu faço 53, o pastor 54. Esse ano eu faço 53. Ai, meu Deus, 53. Ano que vem 54. Ai, essa angústia. Ai, está chegando perto da minha morte. Está chegando perto do fim. De fato, está chegando perto do fim. Cada dia que a gente, passa, está chegando perto do fim. Mas contar os nossos dias não é viver com esse medo do fim, mas é viver com a consciência na eternidade. Porque traz esse contraste desta alegria, entende? Mesmo que os dias estão se findando, nós não sabemos. É claro que se for perguntar, todo mundo espera morrer avançado em idade, certo? Mas nós não sabemos quanto tempo nós temos. E esse salmo não está aqui para dizer ou para glorificar o quanto tempo Deus vai dar. Uns vai viver, aqui mesmo ele fala, se esticar um pouquinho, 80, 90, em fadiga. Outros vão novos, não tem a ver com a quantidade de anos que nós vamos viver, se está baseado na nossa alegria, mas é como nós vamos viver, cada dia com o olho na eternidade, cada dia olhando para esse Deus que é eterno, eterno e eterno, bem antes de tudo, da fundação do mundo. Essa é a nossa garantia, viver com a consciência na eternidade. Então, ele escreve como alguém que caminhou com Deus, e nós sabemos pela história, e aqui esse salmo, ele nasce mesmo na peregrinação, e nós sabemos que Moisés, de fato, caminhou, porque as escrituras dizem isso para nós, mostra os acertos, os erros, as falhas, mas ele caminhou com o Senhor, isso é fato. E se nós cremos nas escrituras, é fato que ele caminhou com Deus. Mas também, ele, nos anos de vida, por isso que eu falo, um lado é vantajoso a gente viver muitos anos. Outro lado a gente fica assim, porque esse homem, por viver muitos anos, ele viu muitos nascer e morrer. Não é isso? Eu acho que uma das coisas não tão assim legais de quem vive muito é de ver outras gerações passando, pessoas morrendo. E aqui Moisés presenciou isso, viu geração nascer, geração morrer no deserto. Então ele está aqui mesmo
falando e clamando o Senhor, porque ele entende que a vida humana é breve, ele entende que a vida humana é frágil e entende que a vida humana é limitada. Então, por isso, ele não pede. Olha que interessante, você pode ler aí do verso 1 até o verso 17, são 17 versículos. Ele não pede mais dias de vida. Ah, me dá mais dias de vida, tem tanta coisa para conquistar. Mais dias de vida, tem tanto não sei o quê. Não pede dias de vida. Ele pede um coração sábio para que ele possa viver os dias que ele tem. Essa é a diferença. Não sabemos quantos dias nós vamos ter, mas buscar no Senhor, ensina-me a contar os dias com sabedoria, vai me ensinar o quê? A maneira que nós devemos viver cada dia que o Senhor nos der. Não sabemos quanto, mas todos quanto Ele acrescentar, nós precisamos ter um coração sábio para viver aquele dia que Ele está nos dando. Nós precisamos ter esse coração sábio, irmãos, em nome de Jesus. Então, quando a Bíblia fala de contar os nossos dias, ela não está nos convidando a viver ansiosos, como eu já falei, por conta do fim, mas atento aos propósitos, dando valor àquilo que tem valor, dando importância àquilo que tem importância. É para a gente aprender, Senhor, é como se Moisés estivesse falando assim, Senhor, ensina-nos a viver com consciência da eternidade, enquanto ainda caminhamos nesse tempo. Porque quando ele fala, quando nós olharmos para a eternidade, ele está falando de nos levar diretamente os nossos olhos para Jesus. Porque Jesus é quem entrou no nosso tempo. O Deus eterno, fora do tempo, entrou neste tempo. Ficou limitado como nós nesse tempo. Ele sentiu dores como nós. Ele sentiu o quê? O peso dos nossos pecados. Ele sentiu cansaço, fome. Mas ele veio e abriu este caminho para a vida eterna. Ele precisou. Parou para pensar já isso? Porque está debaixo desse tempo limitado, ele é dores e fadiga. E Cristo se submeteu a isso. Então, Moisés está aqui, me ensina a contar os meus dias. Então, Jesus, ele sabe o que é cansaço, ele sabe o que é o peso e horas difíceis, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é rejeição. Ele viveu cada dia em perfeita dependência do Pai. E é isso que esse salmo nos ensina, viver na dependência do Senhor. Cristo nos mostra que só encontra sentido nessa vida debaixo nesse tempo, se vivermos para a glória de Deus. Se vivermos para a glória dele, vai ter sentido cada dia de vida. Se não for para a glória dele, a gente vai entrar num conflito interno dentro de cada um de nós. Então nós precisamos olhar para Cristo nessa noite, aprender com ele, dar valor a cada dia que ele está nos dando, mesmo em dias comuns, mesmo em dias de silêncio, mesmo em dias de lágrima. Aprendemos que cada dia tem o seu valor, cada respiração é graça, cada novo amanhecer é misericórdia renovada, porque nenhum dia vivido em Deus é desperdiçado. Nenhum, irmãos, e nós precisamos ter essa convicção. O nosso problema é que muitas vezes nós contamos os nossos dias sem Deus, sem o propósito que Ele deu para cada um de nós. E nessa noite, eu quero te convidar para que verdadeiramente você possa olhar para Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Que nessa noite o Senhor nos ensine a contar esses dias. E com alegria, porque Ele é o Deus que nos traz salvação, que nos traz paz. Ele é o Deus que vai nos encaminhar nos dias difíceis e vai estar conosco nos dias de confusão. Então nós precisamos do Senhor. Que a gente possa verdadeiramente, irmãos, entregar a nossa vida a Ele, o nosso passado. Quantas pessoas presas no passado e as marcas que o passado deixou. Nós precisamos entregar para Ele, irmãos, o nosso presente, a luta presente da nossa vida e o nosso futuro e as incertezas. Quem é que garante o nosso futuro? Então nós precisamos aprender a contar esses dias na cruz de Cristo. E contar bem os nossos dias é viver reconciliado com o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.
é acordar sabendo que a misericórdia do Senhor se renovou naquela manhã, como se renovou hoje. É a graça de Cristo sobre nós. Talvez o Espírito Santo esteja me convidando e te convidando nessa noite a rever as nossas prioridades, a desacelerar, a ouvir mais, a orar mais, a confiar mais, porque um coração sábio é um coração ensinável. Moisés está dizendo: ensina-me, Senhor. Que esse coração ensinável esteja sobre nós. Um coração ensinável se coloca aos pés de Jesus. E que nessa noite nós estejamos nos pés do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver de modo que Cristo seja o centro. Ensina-nos a amar o que é eterno, mais do que é passageiro. Que nessa noite, que nessa hora, que o início deste culto, os nossos olhos estejam na eternidade, entendendo do governo deste Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos medos, sobre os nossos descontroles. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a palavra é viva, eficaz e poderosa. Que Deus, Ele restaura os nossos corações. Que nessa noite não seja mais um culto, não importa quantas pessoas estão aqui. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu, porque Ele quer tratar em nós e quer nos fortalecer na força do teu poder. Por isso adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, mesmo na dor, nas dificuldades, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Oh, aleluia, Senhor. Adoremos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Anjos